Olá, mulher linda! Sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Hernani Santos, Arrependimento Profundo e Eficaz. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 27. Arrependimento. A primeira pregação do Evangelho. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa ser impactada no dia de hoje com essa leitura, que ela possa olhar o Evangelho com novos olhos, que ela possa entender que é apenas pela tua graça e através do teu sacrifício que é possível ter acesso ao Pai, mas que é impossível esse acesso se não houver arrependimento genuíno, mudança de rota, mudança de atitude e mudança de vida. Eu oro para que mulheres sejam confrontadas pelo poder do Teu Espírito para terem suas vidas santificadas, glorificando a Jesus com o seu testemunho e o seu caminhar diário. Eu oro em nome de Jesus, amém. A pregação de Pedro. Logo depois da ressurreição de Cristo, depois daquele fatídico ato de Pedro de negar Jesus 3 vezes, Jesus vem e o restaura e sua vida é completamente mudada. No dia de Pentecostes, ao lermos o discurso e pregação de Pedro, vemos que realmente é um novo Pedro, completamente mudado e transformado. Portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E o texto continua. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor chamar. Atos, capítulo 2, versos 36 ao 39. Então, levando em conta o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, vemos que o sermão da inauguração da Igreja do Senhor também foi de arrependimento. A pregação de Paulo. O chamado e a mensagem de Paulo consistiam em pregar arrependimento aos povos não-judeus. Quando se dirigiu ao povo da igreja de Éfeso, o assunto em questão foi a pregação do arrependimento, dizendo: Quando chegarem, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a minha humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, do versos 18 ao 21. Em Romanos, no capítulo 2, versos de número 4, Paulo, pregando aos romanos sobre arrependimento, diz: Será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E aos Coríntios, ele volta a pregar sobre arrependimento e diz: Agora me alegro, porém me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês entristeceram-se como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, do versos 9 ao 11. A Timóteo, sobre o arrependimento, ele diz: Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que de Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, do versos 24 ao 25.
A pregação de Jesus para as igrejas do Apocalipse. Das 7 igrejas da Ásia Menor registradas no livro do Apocalipse, 5 delas foram duramente repreendidas pelo Senhor Jesus, e todas tiveram em comum a mesma mensagem de arrependimento. Vejamos como o Senhor confronta cada uma delas. A Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse, capítulo 2, do versos 1, 4 ao 5. A Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: no entanto, tenho contra ti algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comerem alimentos sacrificados a ídolos e a prática de imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Apocalipse capítulo 2, do versos 12, 14 ao 16. A Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, ela induz meus servos à imoralidade sexual e ao comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Apocalipse, capítulo 2, do versos 18, 20 e 22. A Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora, virei contra você. Apocalipse, capítulo 3, versos 1 e 2 e 3. A Laodiceia. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Repreendo e corrijo aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Apocalipse capítulo 3, do versos 18 ao 19. A mensagem de arrependimento, como podemos ver, está presente em todas as exortações de Jesus para as igrejas da Ásia. E isso nos deixa a clara mensagem. Sempre quando Deus quer mostrar misericórdia, Ele leva o povo, igreja ou nação a se arrepender. Ainda que apenas 2 das 7 igrejas não tenham tido a mensagem de arrependimento, qual seria a probabilidade de nossa era, de nossas igrejas não terem o chamado ao arrependimento? Será realmente que o Senhor não tem como prioridade a nós dessa era o chamado ao arrependimento? Ora, vejam bem, arrependimento foi a pregação de João, foi a pregação de Jesus, foi a pregação dos discípulos, foi a pregação de Paulo e de Pedro e foi a pregação às 5 igrejas passíveis de correção da Ásia. E por que não será a pregação dos nossos dias? Temos o direito de mudar isso? De pregar o que quisermos e não confrontar e levar a igreja ao arrependimento? Uau! Glória a Deus! Que confronto! A nossa mensagem, os nossos púlpitos, as nossas igrejas precisam ensinar a respeito das doutrinas bíblicas, sobretudo a respeito do arrependimento, para a salvação do pecador, para a redenção daquele que está perdido. Se você é um líder e você está ouvindo esta leitura, eu te exorto no nome de Jesus a exortar a tua igreja, a ensinar princípios bíblicos da palavra. Você pode ensinar a respeito de tudo aquilo que a Bíblia ensina.
Mas não esqueça que a sua principal missão é pregar o arrependimento para a salvação do perdido. Esse é o seu comissionamento. Esse é o seu mandamento inicial. Eu vos envio para pregardes. Isso foi o que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Você tem esta missão nas tuas mãos. E a Bíblia fala, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus eterno. Não permita que a tua igreja e o teu altar sejam um campo de stand-up apenas. Não estou dizendo que não pode ter stand-up na igreja, não é isso. Mas que você seja um servo do Senhor, uma serva do Senhor, e que possa levar essa mensagem de arrependimento a todos quantos chegam sedentos na casa do Pai, que é a casa do pão. Você precisa dar pão para quem tem fome. Não esqueça disso. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.